Bom dia, gente querida! Hoje a gente vai começar a segunda semana do módulo Infância. E a Dani, né, Dani, que sempre vem na terceira semana para Pois encerrar, vai experimentar um lugar novo nesse módulo. é, um lugar novo, todo está mudando, né? É. Isso! Bem-vinda, viu? Obrigada, O palco é Susana. seu agora. Obrigada, Susana. Pois é, hoje vamos então falar sobre, bom, logicamente o tema é a infância, mas desde a visão transpessoal, né? Então vamos percorrer alguns lugares interiores, vamos logicamente fazer muitas perguntas, né? Que eu vou pedir que quando as perguntas cheguem até você, você abra seu coração para que essas perguntas entrem sem a vontade de achar uma resposta. Hum. E isso é super importante, porque quando a gente tem vontade de responder, vem o que está na superfície, não o que está dentro, assim, bem profundamente, né? Então, deixa elas entrarem só, sem ansiedade, tá? Então vamos começar. Vamos ver. Bom dia a todos e todas. Bom dia. Aqui. Vamos lá. Todo mundo está vendo, então? Sim, Oh, está o Tarso aqui bom, também. bom dia, Os infiniteiros. bom dia. Bom dia, Tarso. Bom dia a Estamos na todos. estrada, sim. Ai, que bom. Tá com o Ah, Tony? Está com o não, Tony? Não? estão indo buscá-lo no aeroporto. Tá certo. Tá certo. Bom, en- Estamos. vamos lá. Então, a infância. Eu coloquei essa imagem. Ah, vou pedir antes de tudo, na parte superior direita, vocês podem escolher como ver, ou seja, se vocês veem a galeria, né, de companheiras e companheiros na tela, podem escolher, se vocês quiserem, a que está à esquerda, ocultar vista, porque assim vocês vão ter só a imagem e depois eu que coloco numa bolinha, né? Então, se vocês querem, tirem essa galeria lateral. Bom, por que que eu escolhi esta imagem, então? Porque a plantinha já está crescendo, né? A nós, como humanidade, como pessoas, estamos crescendo e estamos deixando essa aguinha, não sei se vocês estão vendo aí, mas essa aguinha que é a frescura, a vitalidade, o sangue novo. Mas esse sangue novo está sempre dentro de nós, mesmo que tenhamos 90 anos. Então, a infância é presente sempre. Isso é algo importante de lembrar. Não é algo que passou e que já não vai voltar. A gente vive sempre uma parte de nós na nossa infância. Vamos ver isso mais na frente. Então, estão vendo isto, né? A escada da evolução da consciência. Tá. Então, aqui, o importante é ver que como humanidade, já, bom, estamos no período, no nível de consciência pré-pessoal, que a gente vai ver esse tema do pré-pessoal, pessoal e transpessoal daqui a pouco, mas estamos agora entrando a consciência de grupo. A gente, na infância, já separado da mãe, né? Somos conscientes de que pertencemos a um grupo de pessoas, que neste caso, no primeiro caso, é nossa família. No ser humano, a infância habita no umbigo. Então, quando a gente toca o umbigo, a gente está tocando uma parte da gente temporal, que é a infância. E aí, nós, como seres humanos, entramos na nossa própria vida pela primeira vez. Então, existe uma ligação, mas já não existe ou não vai existir mais uma fusão, como era antes, né? Agora somos dois na infância.
A gente tem essa consciência de que somos separados, né? Somos unidos, mas ao mesmo tempo separados. Na humanidade, se a gente vai olha para a humanidade, aqui começa no período histórico da humanidade a se determinar o que é certo e o que é errado. E aparece a má consciência, a vergonha e a culpa. Isso com toda a carga moral que isso tem e com a possível expulsão do grupo. Então, por isso também nasce o medo de não pertencer. E no grupo, por que o grupo aqui é tão importante? Porque somos, na infância, somos frágeis, somos dependentes. Então, aqui a gente se sente, no grupo, a gente se sente protegida, protegido, né? Hum, Só que aqui, como eu coloquei, é muito legal se sentir protegido, protegida pelo grupo, mas tem um contraponto que é que nós vemos a vida desde o ponto de vista do grupo e não diferente ao grupo. Não podemos ver a vida de um ponto de vista diferente, porque senão podemos ser expulsos, né? Ou não encaixar nesse grupo. E numa pessoa, né? Aqui a dificuldade ou o desafio é se desconectar psicológica e emocionalmente da proteção do grupo. Não? Aqui a gente vai se preparar para chegar no final da infância, que é aos 7 anos, para começar a entrar na pré-adolescência, quando a gente começa, né, a tentar se separar do grupo, com o custo que isso tem. Mas porque aí a gente já vai estar preparado para isso, né? Supostamente. Bom, vamos ver as três bandas transpessoais. Adoro esta foto também, porque mostra muito bem o que são as bandas. As bandas, olha só. As bandas são as faixas, vamos dizer, as faixas etárias, poderíamos dizer, ou evolutivas da humanidade e de uma pessoa também, né? Sempre vamos, quando falamos de uma pessoa, também estamos falando da humanidade, né? Numa pessoa está contida a humanidade toda. Então, o que me acontece, acontece na humanidade. E o que acontece na humanidade, me acontece, né? Então, a criança, por exemplo, nesta parte, é a parte pré-consciente, pré-pessoal e pré-racional. Está vinculada ao egocentrismo. Tipo, tudo sou eu, é meu brinquedo, é minha mãe, é minha casa, é meu pedaço. E a gente pode ver que existimos muitos adultos e adultas que ainda estamos na criança, né? Minhas coisas, meus amores, meus, tudo é meu, não? Então é uma visão egocentrista. Outra banda que existe é a da adulto ou adulta, né? Que é consciente, que é pessoal e que é racional, que cronologicamente todas que estamos aqui estamos nesse lugar, né? E aqui se manifesta o etnocentrismo, ou seja, meu grupo, meu país, meu grupo de religião, ahn, meu grupo de consteladoras e consteladores, ou seja, nos definimos como pertencentes a grupos. Isso é muito bom, só que também, como no egocentrismo, excluímos o resto. Então, por exemplo, podem surgir pensamentos ou raciocínios, entre aspas, de não me interessa o que aconteça em, não sei, milhares de quilômetros longe de mim, porque isso não tem nada a ver com meus grupos, com meu país, com meu grupo, com minha família, com meu grupo de amigos, ou enfim. E isso é um erro, porque na verdade tudo que acontece lá a milhares de quilômetros nos acontece também. Só que aqui a gente não tem a consciência ainda disso. Vamos ter isso se passamos a terceira banda, que é a adulta, o adulto evoluído ou evoluída, né? Que é
uma visão que tem uma visão integral, transracional e transpessoal, onde o centro é o mundicentrismo. Mundo pensado como a totalidade, né? Não só como, e aqui é uma parte importante, não só como o planeta, sino universo e além, ou seja, absolutamente tudo, né? Então, quando a gente tem essa visão e esse sentir e esse pertencer ao mundo, eh, tudo se transforma, né? Se transforma a responsabilidade que a gente assume, se transforma a visão que a gente tem, se transforma os propósitos que a gente sente no coração, tudo se amplia, né? Bom, mas estamos na criança. Bom, aqui as três primeiras necessidades e os quatro canais. Isso é muito interessante porque as três primeiras necessidades e os quatro canais que se manifestam na infância para que podamos nos desenvolver como adultos sadios são infinitamente importantes, mas em geral não são muito visitados ou a gente não sabe muito disto, mesmo que são muito evidentes. Bom, as três primeiras necessidades são a sobrevivência, logicamente, né? A existência, existir. Parece uma coisa tão banal, mas existir, eu, eu proponho a vocês sentir isso. Como é que uma necessidade nossa, na infância, mas também durante toda a vida, é existir. O que te faz existir? Como é que você sabe que você existe? Através de quem ou de que você está segura ou seguro que você existe? Bom, e a outra necessidade é pertencer, pertencer ao grupo, né? Essas são as três primeiríssimas necessidades. Olha que hum, a necessidade da sobrevivência é a mais valorada ou a mais importante, obviamente, porque senão a gente morre, senão a gente não come, por exemplo. Mas dentro da sobrevivência não está somente o alimento físico, está também o alimento espiritual, emocional. Crianças que não são estimuladas emocionalmente, elas morrem ou ficam doentes, porque o alimento que a gente precisa quando a gente é infante, quando é criança, não é só a comida, é também o alimento de ser visto, ser vista, escutada, escutado. Agora vamos ver quais são os quatro canais. Através desses quatro canais, a gente sabe que a gente existe quando é criança. O contato corporal, ser tocada, ser tocado. Mas no infinito, vamos ver os tipos de toque. Porque tem toques que são agressivos, que podem ser muito agressivos, mas tem toques que são uma carícia e que, sem palavras, te dizem: você é aceito, aceita. Eu te amo, eu te cuido, eu te protejo, eu quero o teu bem, né? Então, o contato corporal é um canal. Outro canal é o tempo de qualidade. É de ser escutado e escutada de verdade, não por pessoas que estão fazendo outras coisas. Isso também, por exemplo, te dá um sinal para a criança de que ela existe, de que não é invisível ou que não é eh, algo que atrapalha, sino que também é alguém bem-vindo ou bem-vinda, né? O olhar amoroso é outro canal. Como você foi olhada ou olhado marca a vida toda. E como você olha a si mesma, a si mesmo, também é muito importante. Então,
qual tipo de olhar você recebeu quando você era criança? Um olhar aprovatório, desaprovatório, um olhar duro, um olhar doce, um olhar hum, de amor ou de rejeição? Isso também é importante porque sua criança interior guarda tudo isso, né? E por último, o quarto canal é a palavra amável. Amável de poder amar essa palavra que a gente recebe, né? Palavras com amor. Isso não significa, quando somos crianças, por exemplo, tem pessoas que são que nos falam muito amavelmente, mas muito firmemente também. Ou seja, a amabilidade nas palavras não é só eh, palavras doces o tempo todo. Pode ser muito firme, mas pode ser muito amável também, né? Quando crianças, acho que todo mundo já sentiu, quando alguém te falou firme, mas você sabia que era com amor. Você sente. E quando talvez você recebeu palavras doces, só que você sabia que não tinha amor ali. Então, a palavra amável é mega importante. Agora, esses quatro canais permanecem abertos sempre. Eles não se fecham quando acaba a infância. Eles permanecem abertos sempre. E por isso, quando nos relacionamos com alguém, mesmo que seja adulto ou adulta cronológico ou cronológica, tudo que a gente faz, diz, não faz e não diz, entra nessa pessoa por esses quatro canais. Então, é, é importante também como que a gente se comunica, né? Bom, vamos entrar num tema que é a criança ferida. Evidentemente, neste momento, na infância que estamos vendo, a criança ferida é um tema também relevantíssimo. E quem é a criança ferida? Então, são as necessidades básicas que não foram atendidas quando éramos crianças, né? Ou que fomos, ou todas as rejeições que a gente recebeu, ou todas as nossas necessidades que foram ignoradas, ou não expressadas porque você não podia, ou minimizadas, tipo, ah, não, isso é bobagem, por exemplo, né? E aí começam a emerger as feridas. Uma pessoa que não foi escutada, uma criança que não foi escutada, uma criança que foi traída, uma criança que foi abandonada, uma criança que foi rejeitada, uma criança que foi tratada com injustiça. Começam a surgir as feridas, né? Então, também poderíamos dizer que a criança ferida são todas essas experiências dolorosas do passado desde a concepção até os 7 anos, mais ou menos, não? Que não foram integradas. Isso é importante porque também a gente vive na infância experiências dolorosas, mas que a gente conseguiu integrar, por exemplo. E a gente dá a volta por cima e continua. E tudo bem, e não se converte em uma ferida. Mas o que a gente não conseguiu integrar, isso é que se converte numa ferida e faz parte da nossa criança ferida, né? Então, é a eu ou eu fictícia, o fictício para ser aceito. Essa personagem que a gente criou para não sentir de novo essas feridas, né? Para não ser rejeitada de novo, para não ser abandonado de novo, para não ser traído de novo ou injustiçada, enfim. hum, Mesmo que pequenininhos ou pequenininhas, a gente percebe muito bem o que que a gente tem que fazer ou ser para ser aceito e protegido pelo grupo. Então, em resposta a essas feridas, é o que estamos falando, é como se fosse nossa crosta, a gente cria as máscaras, tal qual. A gente cria máscaras para não sentir a ferida e para ser aceito e fazer como que nada aconteceu aqui. Para, para quê? Para continuar vivendo. Mas poderíamos dizer que não é continuar vivendo, é continuar sobrevivendo. Porque viver realmente é viver uma vida verdadeira, onde não preciso de
crostras, de máscaras, né? Para poder ser quem eu sou. Podemos ficar com cicatrizes, igual que as feridas quando a gente faz nos joelhos, quando a gente cai quando é criança, né? Que a gente rala o joelho e aí fica uma crosta. Pronto, protege, mas tem um dia que essa crosta vai cair, tem que cair para poder retornar à mobilidade total. Bom, muitos adultos e adultas carregamos nossas crostras ou nossas máscaras ainda. Então, esse trabalho de cicatrização de ferida para tirar a máscara, que seria a crosta, é fundamental. Então, é aqui eu coloquei essas máscaras protegem nossas feridas, mas também nos impedem de viver com autenticidade. E aqui eu fiz um quadrinho para que também vai estar no material, né, que vai ser entregue, que é um resumo. Qual foi a necessidade vulnerada ou não atendida? E segundo isso, qual é a ferida experimentada? E segundo isso, qual é a máscara que se produz como estratégia adaptativa, né? Então, a gente vê que se não houve conexão, então a ferida que se produz é a rejeição. E a máscara é a pessoa fugidia, essa que desaparece antes de ser rejeitada ou antes de achar que pode ser rejeitada. Se faltou sintonia com os cuidadores ou cuidadoras, pais, mães, então a ferida que se produz é o abandono. E então a máscara será uma pessoa super independente ou super dependente. Se faltou autonomia, então a ferida vai ser a humilhação. E, portanto, a máscara será a pessoa masoquista. Me humilho antes de alguém fazer isso por mim. Se faltou confiança na relação com os cuidadores e cuidadoras, então a ferida será a traição. E aí a pessoa vai desenvolver a máscara de ser o controlador ou a controladora. Porque se tem o controle, nada ruim pode acontecer. Se faltou afeição ou amor, então a ferida será a injustiça. E se tem injustiça, então a pessoa se converte em uma pessoa adulta rígida ou rígido. E tem a crença de que o mundo é injusto, a vida é injusta e as pessoas são injustas. Então, fica duro ou dura por dentro. Hum? Então, a gente vê eh, que essas feridas estão presentes sempre em nós, mesmo que tenhamos 90 anos, 100 anos. A gente, né? E, bom, não é tema deste módulo, né? Mas quando nos relacionamos com alguém, amorosamente, afetivamente, com os nossos amigos, amigas, a gente pode fazer este exercício também. Tipo, tentar ver a criança interior dessa pessoa. Qual será a ferida dessa pessoa? Porque às vezes a gente fala ou diz coisas que ferem, cutucam justamente a ferida dessa pessoa, porque elas estão vivas em nós, né? Ainda, as que não foram integradas, logicamente. Bom, aqui está todo o detalhe, vocês vão ver no PDF, né? Não vou entrar nisso só pelo tempo, né? Bom, adorei esta foto. A criança divina. Amo, amo. A criança divina seria a outra cara da moeda. A outra cara da criança ferida. É a criança divina. E ela está presente em nós também o tempo todo. Então, é a nossa essência, é a essência verdadeira, essa que nos ralou o joelho, tá? Que não precisa de máscara, que não está ferida. É o lugar onde habita a inocência, a espontaneidade, a criatividade. E é importante lembrar que tudo isso, mesmo que você adulta ou adulto
ache que não tem mais, está cheia e cheio disto dentro de você. Essa criança maravilhosa, divina, está ali. Às vezes a gente não dá a menor bola, né? Eh, a criança divina é o resultado de curar as feridas da criança pré-pessoal ferida, né? Por isso também é importante. Enquanto a gente vai curando a criança ferida, a gente vai deixando lugar, espaço para a criança maravilhosa se manifestar. Jung llamó a criança maravilhosa esse potencial inato de exploração, entusiasmo e criatividade. Mas, além de tudo isso, a criança maravilhosa é também a consciência testemunha, que olha tudo com olhos de iniciante, de principiante, que nunca viu isso que talvez você já viu milhares de vezes, mas é possível ver tudo com novos olhos. Bom, vamos entrar às perguntas. Então, aqui vem a primeira pergunta que, como eu falei no começo, não tenta buscar respostas, só deixa que entrem em você, sem expectativa. Quem você achou que precisava ser para ser amada ou amado? Então, Carl Rogers, segundo ele, nós somos moldados ou moldadas pelo olhar significativo das outras pessoas, de nosso pai, de nossa mãe. Por isso, esse olhar amoroso, esse olhar é tão importante. A infância é um espelho. Crescemos refletidas ou refletidos nos olhos de quem nos cuidou. Mas que tipo de reflexo foi esse para você? Foi um reflexo de silêncio, de julgamento, de amor? Sente, sem querer uma resposta. A próxima pergunta é: que parte de você ainda quer brincar, mas foi silenciada? E está ali latente, sempre. Jung dizia que a alma fala através do símbolo e da imaginação. E olha esta frase tão bonita: na infância, brincar era nosso modo de rezar, de orar, de se conectar com algo maior. Mas eu usei o verbo em passado, mas pode ser usado em presente. Brincar é nosso modo de rezar ou de se conectar com algo maior. E brincar agora pode ser brincar mesmo ou brincar de criar projetos, criar vínculos, criar aventuras. O que aconteceria se reencontrássemos esse espaço hoje? Esse espaço de brincar. E o que aconteceria se pudéssemos brincar com a vida, sem medo de errar? Porque esse medo de errar que a gente tem pode vir desse olhar duro que a gente recebeu, ou dessas palavras duras também que a gente recebeu e que a gente se encolheu, né? Mas e se pudéssemos brincar com a vida agora, sem medo de errar? Agora que somos adultos, adultas, e que podemos ser nossa boa mãe ou nosso bom pai.
Próxima pergunta. Qual ferida infantil, dessas que a gente viu, que são 5, né, ainda guia suas escolhas adultas? Será que você guia suas escolhas através da rejeição, por exemplo, ou do abandono, ou da traição, ou da humilhação, ou da injustiça? As feridas da infância, que foram identificadas pela Lisa Borbó, não são acidentes, são mapas. Mapas. As feridas, nossas feridas são mapas. Então, também não vamos olhar para elas com rejeição, justamente, né? Senão, como que a dor, como coloquei aqui, pode virar trilha de volta à interessa, se é atravessada com consciência. Porque através das feridas é que entra a luz dentro de nós. Então, que parte sua aprendeu a calar para não perder o amor? E agora que você é adulta, adulto, pede voz, quer falar, quer se expressar. Qual é essa parte sua que aprendeu a calar? E temos outra pergunta. Qual foi o momento em que você teve que crescer antes da hora? Você estava tranquila, tranquilo, sendo criança, mas de repente, por qualquer situação, você teve que crescer demais, rápido demais. Então, sua infância pode ter sido abrigo ou desterro, poesia ou sobrevivência. Mas a infância não é só pessoal, é o que a gente viu, né? É também coletiva, ancestral e cultural. Porque além de ter sido moldados pelo entorno no qual a gente viveu, nossa família, nossos seres queridos, também fomos moldados e moldadas por sistemas e silêncios que atravessam gerações. Então, Clarissa Pinkola Estés nos disse que a criança selvagem é como essa potência criativa, ou seja, curar nossa criança interior é também curar o campo coletivo. Isso se a gente vê tudo com essa visão transpessoal, né? Mundicentrista, não etnocentrista ou egocentrista, né? Curar o campo coletivo. Então, em que tempo, em que ponto do tempo, do seu tempo, você se perdeu de si, dessa essência que a gente viu, né? Dessa criança maravilhosa? Aonde? Em que momento de sua vida você se perdeu de si? E como você acha que poderia se reencontrar? Vamos para a próxima pergunta. Que maravilha esquecida vive latente em você, esperando apenas um gesto de confiança sua para florescer? Essa palavra que eu não coloquei aqui, sua, muda tudo, porque quando a gente espera gestos de confiança do exterior, a gente pode passar a vida toda esperando. O importante é que esse gesto de confiança nasça de você para você. Essa palavra amável nasça de você para você. Esse olhar amoroso nasça de você para você. Então, qual é essa maravilha esquecida que vive latente e que está esperando para florescer? Então, Thich Nhat Hanh
Descreve a criança maravilhosa como o núcleo intocado da nossa alegria e presença. Então, ela vive em nós esperando ser reconhecida. Reconhecida por quem? Então, na idade que a gente tem, já passou a hora de esperar ser reconhecida por outros ou outras. Este é o momento da gente se reconhecer, nós mesmas, nós mesmos, né? Então, quando olhamos o mundo com os olhos da criança maravilhosa, acessamos a magia da vida cotidiana, pequena, quase que invisível. Nada de extraordinário, magnífico, incrível, grandioso, sino a magia da vida cotidiana. Como eu coloquei nessa foto, esse brotinho que está emergindo de uma abertura no, não sei como se diz, no concreto, que é invisível para a maioria das pessoas. Bom, isso acontece também dentro de nós. Então, essa criança sabe brincar com a existência e revelar sentidos ocultos. Essa criança maravilhosa. Então, como seria olhar o mundo hoje com os olhos inteiros da sua criança maravilhosa? Talvez seu entorno, que às vezes nos pode parecer mesmice, talvez você, eu, todas e todos poderíamos descobrir novas nuances no nosso entorno, por exemplo, se olhássemos com os olhos da nossa criança maravilhosa. Poderíamos olhar nosso companheiro ou companheira com outros olhos também. Poderíamos nos olhar também de forma diferente. E aqui, qual gesto seu, pequeno, cotidiano, novamente, né? Ainda carrega a memória do que faltou? Então, este senhor, Bessel van der Kolk e Thomas Berney, afirman que o corpo guarda registros das experiências precoces, inclusive as que não viraram linguagem. Ou seja, se você era pequenininha, pequenininho, você sentiu coisas que não conseguiu levar para a linguagem, para descrever isso, mas mora no seu corpo ainda, né? Sempre vai morar. Então, o corpo sabe. Por isso que o corpo é a primeira porta de entrada à nossa experiência humana. Bom, aqui eu teria que falar muito do corpo, mas vamos falar disso no infinito. Eh, Então, Lowen mostrou que as tensões musculares revelam histórias congeladas, né, nas couraças corporais, né? Escutar o corpo é escutar a alma. Olha, olha que aqui vou parar um pouquinho, nem sei a hora que é, mas a gente sobrevalora, assim como a gente sobrevalora o seu, a alma, o espiritual, o que está elevado, a gente também infravalora ou subvalora o que a terra, o pequeno, o, o corpo, a matéria, né? Mas o corpo é, nos permite escutar nossa alma. Olha, 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 como é que quase que esses dois extremos têm que estar juntos, têm que estar conectados, né? Então, gestos automáticos, como dores recorrentes, retrações, no corpo, tudo, né? No corpo, formigamentos, congelamentos, partes muito quentes, enfim, tudo pode ser sinal do que ainda precisa ser olhado. Então, antes de prosseguir, por isso que o corpinho de uma criança é, um, é uma antena,
é uma antena, um receptáculo. Por isso que o toque que a gente falou, o toque amoroso, é tão importante. Porque vão ficar impressas informações que vão ter direta relação com a alma dessa criança pequena que somos ainda nós. Então, o que o seu corpo ainda lembra que sua mente apagou? Para que a gente apaga? Para se proteger, para sobreviver. Porque a gente às vezes não tem as ferramentas para integrar isso. Então a gente congela, literalmente colocamos no congelador nosso interior. Pronto, acabou, não sentimos nada, né? Mas o corpo lembra. E aqui chegamos a um ponto que é a meditação que vou convidar vocês, quem quiser. eh, e essa menina ou menino, essa é você. Esse é você. Então, esses olhinhos que são super brilhantes, tá tudo novinho. Esse olhar que você está olhando através da tela, esse é o olhar de você mesma, dessa criança maravilhosa que está ali dentro. Antes de eu pedir para você fechar os olhos e começar a meditação, quem quiser participar, olhe essa criança. Essa criança é você. Pode ser que a forma não seja exatamente a mesma que você tinha quando você era criança, mas a essência é exatamente a mesma. Então, olhe nesses olhinhos, permite, permita-se sentir o que esse olhar, essa postura te traz. E aí sim, lentamente, começa a fechar os olhos. Respira. Ô, Dani, por gentileza, me tira aí do destaque. Vou tirar, vou tirar. Peraí. Ah, não. Não consigo. Aí sim. Bom, vamos fechar os olhos então. E simplesmente sinta o ar entrando pelas suas narinas e saindo delas, como um convite à leveza. Deixe o corpo se entregar à calma. Sabe, como quem mergulha ou vive uma tarde de infância. Respira fundo e sinta o tempo desacelerar. Agora imagine-se caminhando por um jardim mágico. Nesse jardim, tudo é possível. Árvores cantam, rios sussurram histórias, flores dançam ao vento, o que você quiser.
E no meio de tudo isso, de toda essa magia, hum, surge uma criança sorrindo com olhos bem brilhantes. Observe ela, porque ela reconhece você e começa a correr em sua direção com muita alegria. Essa criança é a sua essência mais livre. Observe o que ela faz. Ela carrega o dom de se encantar com o mundo. Essa criança toca uma pedra e vê um universo. Sopra uma bolha e enxerga o infinito. Observe, observe como ela brinca com a vida. Sem medo, sem pressa, sem precisar provar nada a ninguém. Plena, ela. Agora você se senta ao lado dela e por um instante tudo é pura presença. Ela te convida a brincar. Pode ser correr, dançar, rir alto, inventar mundos invisíveis. Aceite esse convite e simplesmente lembre-se de como era leve ser simplesmente quem você era. Curta com essa criança. Observe ela, se observe, sinta. Então, antes de ir, olhe nos olhos dela e diga internamente: eu não me esqueci de você. Obrigada ou obrigado por me lembrar da beleza de estar viva ou vivo. Abrace essa criança e sinta no seu peito as batidas do esse pequeno coraçãozinho dela. Eu não me esqueci de você. Obrigada por me lembrar da beleza de estar viva ou vivo. Respire fundo mais uma vez e sinta essa leveza dentro de você. E quando quiser, vá abrindo os olhos devagar. Quando você abrir os olhos, não olhe para a tela. Olhe para qualquer lugar que não seja a tela.
e perceba como o encantamento permanece. Ele vive em você. E agora, se você quiser, quando você quiser, pode olhar novamente para a tela. Eu vou tirar aqui o destacado porque eu vou querer ver as carinhas. Aí, muita coisa linda na infância, né? Mas também muita coisa que às vezes pode ser complexa, né? Para muitas pessoas. Bom, eu me passei olimpicamente do horário, né? Mas alguém quer, agradeço demais vocês permanecerem aqui. Se alguém quer compartilhar algo antes de fechar hoje. A Ana Lúcia está mostrando umas crianças aí. E a Esther está enviando um coração. A Inês também está enviando um coração. Bom dia. Ana Lúcia está aqui na Bom. minha casa comigo. Ah, Eu tá trouxe ela para junto. São Paulo. Certo, Aline. Que bom. Minha pergunta é qual é o melhor? É o papel Kleenex ou um pedacinho de lenço de papel? Não, melhor, Tarso, melhor deixar as lágrimas e a meleca escorrer. Tudo certo, não é? E fazer depois assim, e pronto, como a gente fazia quando era criança, não é? Não acontece nada. Pois é. Só fluidos. De nada, Maria Augusta. Obrigada a você. Bom, gente. Dani, ainda tem lugar no seu infinito para uma pessoa. Se alguém precisar, fala com a gente. Ah, sim. Gente, vamos trabalhar justamente. Este é um spoiler um pouquinho, né? Mas a gente vai trabalhar este tema um pouco, né? Porque o corpo, onde o universo acontece, passa pela origem, né? O nosso corpinho, quando éramos crianças também, que ainda mora na gente. Então, vamos trabalhar isso também, mas de um jeito muito lindo, muito delicioso. Então, quem quiser, está convidado, convidada a participar do infinito, né? Obrigada, Tarso, por lembrar. Ô, Ana Dani, Lúcia tá ali. Ana Lúcia tá ali é, grudadinha com a Aline. eu acabei de me lembrar uma coisa que eu tinha esquecido. Quando eu era criança, o banco do banheiro da casa dos meus pais, ele era um banco preto de plástico, assim, aquele material mais grosso, Uhum. preto. E a minha mãe tinha do lado ali talco, né? Ela tinha cultura de talco, passava talco nas crianças. Eu lembro que minha mãe botava talco em tudo. E eu lembro de sentado no banheiro, de frente do banco de plástico, eu jogava lá de cima o talco e ficava aqueles pontinhos brancos naquele banco preto de plástico. E eu falava: esse é o universo. Estou vendo as estrelas. Cada pontinho era estrela, sabe? E era, Pô, e era. e era, exatamente. Pois é, isso é o legal, né? Que o que a gente achava que era uma fantasia, na verdade era realidade. Aquilo era real, exatamente. Ali foi a primeira aula de cosmologia. Que delícia! A mim me acontecia isso,
Mas quando eu olhava assim, quando entrava um raio de sol e que a gente vê as coisinhas no ar, né? É. Gente, eu falei, isso é o universo, eu estou vendo além, estou vendo uma realidade que paralela, tipo assim, né? Nossa, adorava. E É, era, pegar uma pedrinha e aquilo ser a coisa que tinha maior valor do mundo, porque aquela pedrinha tinha uma luzinha dentro, tinha um cristalzinho, e aí pois você é. mostrava para algum adulto, ele falava, ah, isso daí é a pedra. Isso daí Então, essa é a proposta, né? Olhar com nossos olhos adultos hoje, mas como criança. É um olhar renovado. Tudo é possível de ver de uma forma nova, né? Inês, você levantou a mão. Ah, o Wilson estava primeiro e depois a Inês. Bom dia a todos. A aula foi maravilhosa, Dani. Você já traz isso, né? O jeito. E me veio também isso que o Tarso estava falando de você. Quando era pequeno, vi um monte de bolinhas coloridas assim no fim da tarde, à noite. E só que eu não entendia, né? Hoje, o que que a gente entende um pouco mais? Nossa, que imensidão! O que é isso, né? Um monte de bolinhas que depois você vai crescendo e some, né? Não tem Tome. mais. Aí a gente pode reconhecer nas pessoas, né? Agora fazendo aqui, estando aqui, indo para as experiências da vida, né? E nesse infinito, o Carlos, o, o Tarso colocou uma coisa, como é que eu vejo esse infinito no cotidiano, né? Que você trouxe também isso, né? Como é que eu vejo nas relações que são difíceis esse infinito que é desafiador, é que na verdade assim vê essa divindade em cada um que habita, né? E você trouxe esse lado do a magia da vida no cotidiano, né? Outras coisas, o encantado, né? E acho que eu me reconheci em muitas coisas. Isso tudo incrível que você trouxe. Muito obrigado. Obrigada, Wilson, por compartilhar, por se abrir, né? É tão rico sempre quando alguém compartilha sua experiência. Obrigada. Inês, Bom dia a todos. bom Eu dia. achei a aula lindíssima, Dani, lindíssima. E eu estava à procura de uma, ora bem, de uma justificação para este meu viver infantil, porque eu considero-me uma pessoa apta, não é? Ou seja, eu não tenho nenhum tipo de imbecilidade ou de estupidez, mas eu tenho essa vivência infantil das coisas. Eu ontem estava no mar e a dizer isso ao meu marido: olha uma pedra, o que ela avançou para chegar aqui. Olha, olha uma onda, explica-me as ondas, explica-me as ondas. Tá? Eu vivo nesse espanto cotidiano. E todos os dias eu digo ao meu marido: nós vivemos num palácio. Nós temos água potável em todas as torneiras. Nós somos tão ricos, fechamos a descarga com água potável. Nós Certo. vivemos, nós podemos comer, nós não nos interrogamos se vamos comer. Eu vivo nesse encantamento, como Einstein dizia, que há dois tipos de pessoas: as que não acreditam em milagres e as que acham que tudo é um milagre. Pois É, eu acho que é tudo um milagre. Eu entro, eu entro num avião e digo: como é que isto voa? Como é que isto voa? Eu entro num barco: como é que isto flutua? Pronto, como é que eu olho para a minha janela e penso: como é que isto não vai abaixo? Como é que todos os dias eu vivo assim? Por isso, obrigada por me ter mostrado a criança maravilhosa. Tem um nome, chama-se Criança Maravilhosa. pois é. E, e tem o seu preço viver assim. Porque as pessoas à nossa volta às vezes confundem. Há uma frase muito idiota em português, Portugal, que diz: muito riso, pouco siso. Sim, claro, em espanhol também existe essa frase, né? E não é nada assim. Está provado que as pessoas com mais sentido de humor são as mais inteligentes, as mais aptas, as mais empáticas. E é preciso superar o medo do ridículo e superar o medo e a vergonha para ser quem a pessoa é. Para ser Nossa, isso que você está trazendo, Inês, a gente vai ver na
na época da adultez, né? Quando vamos ver, né, o módulo da adultez, porque já passou o tempo, ou seja, não tem a ver com a infância, mas já passou o tempo da gente ficar agarrada a crenças pelotudas, em espanhol, né? Boludas também, ou idiotas que a gente carrega. Agora somos adultas, adultos, a gente pode largar, soltar, desconsiderar um monte de crenças que nos acompanham desde a infância. Já passou da hora, gente. A gente tem direito, a gente tem consciência de fazer isso. Então, obrigada, Inês, Obrigada, Ilda. pela É uma sua honra. partilha. Aline, Bom, obrigada por esse momento incrível de revisitar tanto a Criança Ferida quanto a Encantada. Na verdade, é uma partilha que essa criança do encantamento, né, de ver as coisas, de criar, eu ainda tenho, e hoje eu sou educadora, então eu vivo com crianças, então a todo momento ela me traz uma pedra e é preciosa, eu falo que linda é mesmo, e entro no jogo dela, que é uma delícia. Mas aí, quando você falou do corpo, me trouxe uma memória de infância que me fez até hoje ter essa dor, que era que eu caía muito e machucava os joelhos. Então, aquela crosta, aquele machucado que colava na roupa, aquilo me trouxe uma memória assim, de dor, e que hoje eu vejo essa dor ainda nesse corpo ainda rígido, nesse corpo que ainda. E aí, quando você falou de infinito com o corpo, eu falei, uau, deixa eu ver se eu ainda consigo. pois é. Porque eu percebo essa rigidez, né? E que veio, é óbvio, né? Eu acho que a cereja do bolo foi o cair e machucar os joelhos, mas ela traz uma memória anterior. Claro, claro. Olha, eu falei do conceito boa mãe e bom pai, né? Que a gente se converte. Isso de adulto, né? Quando somos adultos, a gente pode parar, na verdade, de exigir à nossa mãe ou nosso pai o que eles não foram nem serão, porque são pessoas que deram tudo o que puderam, né? Então, mas se nos falta algo, é momento da gente nos darmos, né? Isso que nos falta. Nos cuidar, nos proteger, nos amparar, nos motivar, nos impulsionar, nos inspirar, né? Então, mas ao mesmo tempo, nós mesmos também, mesmas, podemos curar com um toque amoroso, literalmente, esses lugares que estão rígidos. Lembra os 4 canais? Bom, a gente pode se autoproporcionar isso que a gente precisa através desses 4 canais que ainda estão abertos, sempre estarão. Então, um toque suave, amoroso, no lugar onde você, por exemplo, seus joelhos, simbolicamente falando, seus joelhos, algo acontece ali, algo amolece, algo se suaviza. Se você acompanha esse toque com palavras amáveis próprias, eu te cuido, eu te curo, eu te espero, eu te espero. Não tem pressa, eu vou estar aqui, né? Tudo isso muda algo dentro de nós. Parece tão como infantil, tipo mágico, mas como a gente viu aqui, é real, é real. E no infinito vamos viver isso. Tomara você possa ir, Aline. Ai, ai, ai. Bom, gente, uma felicidade imensa estar com vocês, imensa, com cada um de vocês. E a gente se vê alguns ou algumas no infinito, e se não, no próximo mês, que vai ser adolescência, eu acho. Bom, aqui, Gratidão, Dani. gratidão para Gratidão. você e a todos.
e todas as que participaram pelo chat e pelas falas também, tá? Beijinho. Obrigada, Dani. Linda aula. Obrigada, Elsa.